Olá, meus queridos, tudo na paz? Como vocês estão? Também, como vocês estão se portando diante dessa pandemia, diante desse isolamento social? É um momento bem chato, né? A gente às vezes fica enclausurado em casa, né? Para os estudantes aí que tem que assistir aula online, é chato, eu sei que é chato e bem difícil, né? Eu gostaria de dizer, pessoal, que tanto eu como Natália, nós estamos com saudade de vocês, saudade de fazer o evangelismo ali no sinal, de a gente ir para o Parque da Criança, se divertir, ter aquele momento de lazer. Esses momentos são muito bons e importantes para a nossa vida, para a vida como amigos, como cristãos. Isso é muito bom, né? A gente sabe que se divertir, a gente estar ali com aquelas pessoas que a gente gosta de estar é muito bom. Certo? E em nome de Jesus, logo essa pandemia vai passar e a gente vai poder estar se reunindo novamente para a gente estar brincando, né? A gente estar dando risada juntos, porque isso aí é bom, certo? A amizade de vocês é muito saudável para a gente, certo? A amizade de vocês é muito importante para nós, certo? Desde já quero agradecer a Paula e a Raíla, certo? Eles confiaram essa oportunidade de trazer uma breve reflexão para nós hoje, certo? E minha reflexão vai ser aqui no texto de Provérbios, capítulo 4. É um texto bem conhecido, creio que vocês já devem ter ouvido falar desse versículo, né? Que se encontra aqui, Provérbios, capítulo 4, versículo 23, que diz assim: acima de tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Amém? Eu gostaria de destacar 3 pontos nesse texto, certo? É o que, brevemente, eu tentarei fazer isso, certo? E o primeiro ponto que eu quero destacar é: o que é o coração? O que seria o coração? E quando nós começamos a analisar, pensar nessa questão, ver dentro da Bíblia, né, de uma forma bem simplificada, eu posso dizer para vocês que o coração é o lugar onde nós guardamos nossas motivações, onde nós guardamos nossos sentimentos e nossos desejos. Então, é esse lugar onde nós guardamos tudo que se passa em nossa mente, em nosso sentimento, é tudo que nós sentimos, né? É o que faz a gente ser no dia a dia, tá certo? Então, o coração é esse lugar. Tem um texto na Bíblia que é muito interessante, que dá muito ênfase a isso, que é 1 Samuel capítulo 16, quando Deus manda Saul e ungir o novo rei de Israel. E quando Samuel quando Samuel chega lá na casa de Jessé, Samuel vê o filho de Jessé, Eliabe, por nome Eliabe. E Eliabe era muito alto, forte, né? Bonito, assim como eu, né? Só não sou alto, mas eu sou bonito, né? E quando Samuel viu Eliabe, Samuel logo em seu coração disse: é esse aqui que o Senhor escolheu para ser o rei de Israel. Porém, o que é que o Senhor disse? Samuel, não atentes para a aparência do homem. O homem vê o que está fora, mas eu vejo o que está dentro. Então, era um homem de guerra, era um homem que estava na frente da batalha, que estava no exército, mas Eliabe ele foi reprovado diante de Deus. Por quê? A Bíblia não fala, mas certamente as motivações do seu coração não eram boas. A motivação que estava, os sentimentos dele, os planos, os ideais dele, não era algo que agradava ao Senhor. Talvez se ele fosse o rei de Israel, Israel fracassaria totalmente, sendo ele como rei. Mesmo ele tendo experiências em guerras e batalhas, mas ele foi reprovado para governar e para ser rei de Israel. Certo? Então, é uma observação que eu gostaria de fazer, que Deus reprova. Certo? Deus reprova o homem. Então, essa mensagem ela é muito, muito interessante e eu vejo que Deus ele sonda o nosso coração, o mais íntimo do nosso coração, e Deus vê o que está lá dentro. Então não existe nada oculto em nós que Deus não saiba, certo? Então
é muito importante. Então, o nosso coração é esse lugar onde nós armazenamos todo esse sentimento, todos os nossos segredos, certo? E que Deus sabe, certo? E quando Deus falou para Samuel, que não era Eliabe, né? Samuel mandou Jessé chamar o seu último filho, né? Davi, que ele estava no campo pastoreando as ovelhas. E quando Davi chegou, Davi ruivo, baixinho, né? A Bíblia diz que ele era de baixa estatura, né? E era também formoso, né? Assim como eu, novamente, né? E a Bíblia diz que Davi, Deus bradou no coração de Samuel, é isso aí. E Samuel foi e quebrou o vaso, né? E derramou o azeite sobre a cabeça de Davi, tá certo? Então, nosso coração é esse lugar, irmãos. Então, nós precisamos que o nosso coração, as motivações que está em nosso coração, seja algo que realmente agrada ao Senhor. Seja algo que Deus olhe para a gente e diga, realmente esse aí é obreiro aprovado, realmente esse aí é um servo aprovado, tá certo? Então, a motivação do nosso coração é o primeiro ponto. O segundo ponto que eu gostaria de destacar nesse texto é do que devemos guardar nosso coração. Do que devemos guardar nosso coração? As coisas que precisamos. A gente encontra isso na Bíblia, né, numa fala de Jesus aqui em Mateus capítulo 15, do versículo 18 ao 20, que vai dizer assim: mas o que sai da boca procede do coração, e é isso que torna o homem puro, porque do coração é que saem os maus pensamentos, homicídio, adultério, imoralidade sexual, furtos, falsos testemunhos e calúnias. São essas coisas que tornam o homem impuro, mas o comer sem lavar as mãos não torna o homem impuro. Então Jesus está dizendo aqui, é o que sai do nosso coração é que torna o homem puro. Por isso que o nosso coração ele tem que estar cheio do Espírito Santo. Porque se nós tivermos um coração cheio de Deus, cheio do Espírito Santo, jamais a gente vai falhar a ponto de Deus nos desprezar ou a ponto de Deus ele nos reprovar. E eu gostaria de trazer mais um exemplo em relação a isso. É um texto para você ver como isso é importante e como isso é muito sério, certo? A Bíblia aqui no livro de Gálatas, capítulo 5, do versículo 19 ao versículo 21, vai dizer o seguinte, isso é Paulo escrevendo, vai dizer assim: as obras da carne são evidentes, né? As obras da carne procedem do coração, então eu só posso praticar algo que foi gerado no meu coração, tá certo? A saber, ele vai dizer imoralidade, impureza e indecência, idolatria e feitiçaria, inimizades, rivalidades e ciúmes, ira, ambição, egoísmo, discórdia, partidarismo, invejas, bebedeiras, orgias e coisas semelhantes a essas, contra as quais vos previno, como já vos preveni antes. Os que as praticam não herdarão o reino de Deus. Olha só o que a palavra de Deus diz: não herdarão o reino de Deus. Então, esse sentimento, tudo que Jesus falou ali, tudo que Paulo está falando aqui, em hipótese alguma e de forma alguma, ela não pode estar no coração do cristão, certo? Eu não posso estar em um lugar trazendo discussões, formar uma facção, como a Bíblia fala aqui, partidarismo, né? Trazer grupinhos e fazer, entendeu? Então fazer essas divisões. Então se lá fora isso é horrível, imagine dentro da igreja, entendeu? Então é importante a gente olhar o nosso coração para que o nosso coração ele realmente esteja puro, certo? Que a gente venha se guardar, certo? Da impureza desse mundo. E existem tantas coisas que a gente poderia citar, né? A Bíblia aqui está falando de coisas que aconteciam na época, né? E hoje e as coisas que acontecem ainda hoje, certo? Mas existem tantas outras coisas que acontecem no nosso meio, né? Pessoas que dizem ser nossos amigos e falam mal de nós, pessoas que estão ao nosso meio, enfim, falando qualquer coisa que não é agradável a Deus, certo? Existe tanta coisa. E dentro desse ponto, eu destaquei
outro ponto também muito importante, que é assim, do que devemos guardar nosso coração? Da curiosidade de conhecer as coisas do mundo. Por que eu destaquei esse ponto aqui? Porque é natural a gente, quando chega a uma certa idade, surgir algumas coisas do nosso coração, alguns desejos, alguns prazeres. É natural surgir isso em nosso coração e a gente acabar, às vezes, querendo experimentar isso, provar. Né? A gente, eu queria saber como é isso, né? Eu queria saber como é aquilo. Daí a importância de a gente ter nossos pais como bons amigos, porque numa situação dessa a gente pode pedir ajuda, pode pedir conselho, certo? Porque é natural, gente. Quantas pessoas aí não sentiram o desejo de provar uma bebida? Quantas pessoas não sentiram o desejo de provar um cigarro, uma droga ilícita como uma cocaína, como uma maconha, qualquer outra coisa desse tipo que é proibido? Quantas pessoas não passaram pelas suas cabeças e disseram, rapaz, eu queria experimentar isso para ver como é a sensação. E acabaram se envolvendo e estão aí deprimidos, estão aí jogados nas drogas e não conseguiram se libertar. Então existe muita gente que foram provar essas coisas e acabaram não conseguindo sair. E hoje estão presos, certo? Hoje o diabo está aprisionando essas pessoas. Então é importante, gente, a gente manter o nosso coração saudável, a gente manter o nosso coração limpo, puro diante de Deus, certo? Apresentando ao Senhor tudo que surge no nosso coração. Senhor, surgiu esse sentimento em meu coração, eu gostaria de apresentar a Ti. Se for algo que desagrada ao Senhor, que o Senhor possa repreender no meu coração. Então isso é importante, tá certo, gente? Então, esse texto de Gálatas, ele fala da gravidade das pessoas, essas pessoas que não guardam o seu coração, certo? E o terceiro e último ponto que eu gostaria de destacar é: por que devemos guardar nosso coração? Por que eu devo guardar meu coração? Primeiramente, eu gostaria de apresentar duas razões simples e eficientes e eficazes, certo? Primeiramente, eu preciso guardar meu coração porque eu preciso dele saudável. Um coração saudável, ele gera bons frutos, certo? Então, o que Jesus falou lá em João capítulo 15, versículo 1 e 2. Jesus disse, olha, todo ramo que está em mim e que não dá fruto é cortado e lançado fora. Não serve. E todo ramo que está em mim e dá fruto, meu Pai limpa e poda para que esse venha a dar mais frutos. Então, por que é importante eu manter meu coração saudável? É importante porque eu preciso gerar bons frutos. Né? Quem não gera fruto é cortado, não serve, é uma pessoa reprovada, certo? Diante de Deus. Então, é importante a gente manter o nosso coração saudável. E como a gente faz isso? A gente faz um coração a gente tem um coração saudável apresentando ele diante de Deus, mostrando, Senhor, meu coração está assim. Deus sabe, mas é tão bom quando a gente confessa, quando a gente se abre. O Senhor, ele é o nosso melhor amigo, certo? Deus ele é o nosso melhor amigo. Então nós podemos sim dizer, Senhor, eu estou me sentindo dessa maneira, Senhor, surgiu esse sentimento no meu coração, Senhor, meu coração está dessa maneira, certo? Então Deus ele é o mais interessado que eu e você tenham um coração saudável, certo? Deus ele é muito mais interessado do que nós. Então a gente precisa de um coração saudável, tá certo, gente? E eu também gostaria de dar alguns exemplos de um coração saudável dentro do texto de Gálatas que a gente leu, né? É o Gálatas capítulo 5, o versículo 22, né? Que vai dizer assim, mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, fidelidade, amabilidade e domínio próprio. Contra essas coisas não existe lei. Os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne juntamente com as suas paixões e desejos. Se vivemos pelo Espírito, andemos também sobre a direção do Espírito. Não nos tornemos orgulhosos, provocando uns aos outros e tendo inveja uns dos outros. Certo? Então, o coração saudável, ele tem todas essas características aqui.
Ele tem esse fruto do Espírito em seu coração. Ele ama, ele ora, ele pratica o amor de Deus, ele pratica a bondade de Deus. Né? Ele faz tudo que Paulo falou aqui. Certo? Ele tem domínio próprio, ele tem mansidão, ele ama seus amigos, ele ama a obra do Senhor. Então, essas são características de um coração saudável. Certo? Agora, pessoas que pensam em coisas más, coisas que prejudicam outras pessoas. O coração dessa pessoa está contaminado. Certo? Então, esse é o primeiro ponto, porque devemos guardar nosso coração. O segundo ponto, o próprio texto de Provérbios, ele vai dizer, porque devemos guardar nosso coração. Vamos lá. Provérbios capítulo 4, saiu até da página aqui. Provérbios capítulo 4, versículo 23. Por que devemos guardar nosso coração? Porque dele procedem as fontes da vida. Então, meu irmão, minha irmã, a gente jamais vai chegar a Deus, certo? A gente jamais vai alcançar essa vida prometida pelo Senhor Jesus, se a gente tiver um coração totalmente contaminado, influenciado por essas coisas, pelas coisas do mundo. Jamais a gente vai agradar a Deus, tá certo? Então a gente tem que ter um coração dedicado. Nós que somos cristãos, nós que conhecemos a palavra de Deus, há um peso maior, porque tanto eu como você, a gente sabe a responsabilidade que nós temos diante de Deus, diante da igreja, diante de nossos familiares, amigos, diante da sociedade. A gente sabe de toda a nossa responsabilidade. Então a gente tem que ser luz, a gente tem que ser uma referência, a gente tem que ser pessoas que devem ser imitadas. Certo? Então que o nosso coração ele venha estar cheio de amor de Deus, venha estar cheio do Espírito Santo de Deus, porque a gente estando cheio do Espírito Santo, jamais a gente vai ceder às tentações, ceder aos desejos da carne, ceder qualquer coisa que venha contra, que aflige ou que seja contra a palavra de Deus. Tá certo, gente? Então é do nosso coração que procede as fontes de vida eterna. Tá certo, gente? Então eu quero agradecer de todo o coração, estou muito feliz de trazer essa pequena reflexão para nós. Eu aprendi, cada vez que eu leio a palavra de Deus, eu venho expor para alguém, eu fico muito satisfeito, é muito gratificante para nós, tá certo? Eu quero agradecer a todos vocês, mais uma vez agradecer a Paula e a Raíla por este momento, pela confiança de eu estar falando da palavra de Deus, tá certo, gente? Que Deus abençoe. Logo nós estaremos juntos aí, e se Deus quiser a gente vai poder estar dando aquele abraço bem carinhoso em cada um de vocês, fazendo o evangelismo, indo para o Parque da Criança, enfim, vai ser muito bom, tá certo, gente? Então que Deus abençoe, um beijão para vocês, certo? Felicidades e até a próxima. Tchau, tchau.